nosso abraço, nosso muito bom dia para você, que Deus abençoe a sua vida, né? Que Deus possa suprir a sua necessidade nesta manhã, né? De domingo, hoje dia 4 já de maio, né? 4 de maio já, né? E nós queremos aí agradecer a você nesta manhã, que Deus possa abençoar a sua vida, né? Que Deus possa suprir aí a sua necessidade, né? Que Deus possa abençoar poderosamente aí você nesta manhã, que Deus tem nos preparado aí para que a gente possa estar aí na presença do Senhor, agradecendo por mais um dia, por mais uma manhã, por mais um momento que o Senhor tem preparado, né? Que o Senhor tem nos dado, e dizer o quanto que Deus é bom e as suas misericórdias são grandes, né? Deus, ele é maravilhoso, embora muitas são as aflições, né, que nós passamos, mas o Senhor nos livra de todas aí, né? Que bom, né, podermos estar aí juntos, aprendendo, falando de Jesus, né? Trazendo a essência da graça de Deus nesta manhã, né? Que Deus ele possa abençoar aí as nossas vidas, que Deus ele possa suprir as nossas necessidades, né? Para que juntos possamos entender a graça de Deus. É importante, querido, entender a graça de Deus, para aquilo que Deus ele tem feito nas nossas vidas, né? Para aquilo que ele tem colocado nas nossas mãos, né? E você pode estar aí sendo abençoado aí no nome de Jesus. Saúde, desculpa. Sendo abençoado de forma grande e poderosa nesta manhã. Então, você pode estar aí se inscrevendo no nosso canal no YouTube, seguindo a gente, né? E ajudando aí, né? Como eu disse ontem, né? Numa gravação que eu fiz, nós estamos aí agora já entrando no inverno, né? O inverno está chegando, né? Hoje os dias amanhecem mais geladinho, a noite gela também um pouquinho. E a gente precisa pensar nos nossos irmãos que não têm, talvez, onde reclinar a cabeça, dorme nas calçadas, nas ruas, não tem agasalho, e nós gostaríamos que você nos ajudasse, quem sabe aí no seu lar, na sua casa, você tem uma coberta, você tem uma calça, um agasalho de frio, uma blusa que você já não usa mais, então você pode aí, né, tá nos ajudando. Eu vou passar o nosso WhatsApp aí na tela para você, para ajudar o projeto, né? O projeto aqui, né? O projeto é 43, né? 43 988 487976. Você tem lá uma roupa de criança, de adulto. Querido, é muito importante isso. A gente precisa, né? O frio. Ah, mas Deus dá o frio conforme o cobertor. Não, não é bem assim. Isso aí é uma história. A gente precisa aí, né? Que você pode. As pessoas, né? A gente sabe, eu, por exemplo, quando eu venho de manhã cedo do meu trabalho, a gente vê muitas pessoas dormindo na calçada, né? Dormindo na calçada. Dormindo na calçada. Eu até esqueci de comentar, foi quarta-feira que eu fui para Londrina e
ali saindo de Cambé, tem aquele posto, quando tem aquele posto onde faz a rotatória, e tem aquele posto que já pega sentido já lá, que vai descer para o Ponteão, para Londrina. E tem um ponto de ônibus ali, e desceu um senhor, e tinha uma pessoa dormindo, eu não sei, ele estava dormindo na calçada ali, bem no cantinho ali. Rapaz, o homem, aquilo me chamou muita atenção, eu fiquei olhando e falei, puxa vida, olha que exemplo. O homem desceu do ônibus, rapaz, foi lá, a pessoa estava deitada lá no banquinho, no chão, lá na marquise, e perto dela tinha um cestinho. E eu de dentro do ônibus parado, deu tempo para ver. O homem desceu e foi lá e colocou um dinheiro. Aí muito pode dizer, mas é errado. Errado não. Talvez aquele dinheiro vai servir para ela comprar alguma coisa. Mas pode comprar droga? O problema dela. Mas ele fez uma boa ação. E muitas vezes nós não queremos fazer isso, ajudar. Então, eu gostaria de pedir para você, antes de nós entrarmos na palavra, para você nos ajudar. Quem sabe aí na sua casa, né? Você tem um agasalho, você tem um cobertor que você não usa mais, uma blusa, né? Liga para nós, 43 98848 7979, manda um joinha, fala, pastor, eu tenho lá um agasalho, eu tenho uma roupa, né? É como eu disse, né? A gente está enviando algumas coisas para o Nordeste, que o pastor Tony, o genro do pastor Roberto lá de Piranha, ganhou lá de Maringá, né? O pessoal trouxe, deixou aqui na minha casa, e daqui nós levamos lá para a igreja quadrangular do nosso grande amigo pastor Vanderlei Fischer, né? E aí agora nós estamos todas quinta-feira aí, né? Essa quinta nós levamos, mandando para lá, né? Porque veio lá, né? Acho que é parente do pastor Tony, lá de Maringá, que mandou. E me parece, o pastor Roberto estava comentando comigo, que agora também vai dar uma pausa um pouquinho, mas daqui uns 2, 3 meses vai vir mais um tantada para mandar. Então você também pode fazer isso aqui, né? Em Rolândia é grande, né? Maravilha? Então vamos aí ajudar o projeto Resgatando Vidas, ajudar o pastor Antônio, nos ajudar, querido. Talvez está lá atrapalhando no seu guarda-roupa, né? Talvez você tá atrapalhando, né? Colchão. Talvez você tenha um colchão aí, né? Que você não usa mais. Tem uma família que precisa. Às vezes não tem, o colchão dele tá ruim. Não é verdade? Beleza? Bora lá então, né? Maravilha, né? Isso aí, pessoal. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreva no nosso canal. É muito importante isso. Mas vamos para a palavra de Deus nesta manhã de vitória, manhã de glória, né? Manhã que o Senhor tem nos abençoado, que o Senhor tem nos agraciado aí, né? Nessa oportunidade aí, né? Que Deus ele possa abençoar aí a sua vida de forma tremenda aí, né? Que bom, né? Vamos lá para vamos meditar uma palavra de Deus, né? Você pode já deixar o seu pedido de oração, né, para nós. Nós vamos estar orando no final para você, abençoando a sua vida aí, né? Que Deus ele possa suprir aí as necessidades em Cristo Jesus, né? Lucas capítulo 13 e verso de número 22. Palavra profética de Deus para nossas vidas, querido, né? Jesus passava pelas cidades e aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou, olha, Jesus passava por cidades ensinando. O ministério de Jesus era um ministério de ensino, era um ministério que ele ensinava as pessoas, né? Que ele ensinava o reino, né? O ministério de Jesus era um ministério onde ele ensinava, né? As pessoas, né? E você vê como que Jesus era bom, né? Como que Jesus era bom, né?
como que Jesus tratava as pessoas, né? Importante isso, querido, né? Que Deus ele possa abençoar a sua vida, né? Que Deus ele possa suprir a sua necessidade. E Jesus, então, alguém perguntou para Jesus, alguém ali da multidão perguntou para Jesus, né? Os nossos telefones estão abertos para você ligar, né? Se você quiser ligar para nós, você pode ligar para nós no 43 988487976 ou no 37 72 20 99, que é o fixo. Você pode ligar aqui também, você vai falar comigo. Então alguém perguntou, né? Então Jesus ele passava de cidade em cidade, aldeias e aldeias, ensinando, caminhando para Jerusalém. Alguém perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? A pessoa perguntou para Jesus: mas Jesus, são poucos os que vão ser salvos? A gente ouve muitas pessoas falar em salvação, falar em céu, né? Mas aí essa pessoa ela faz uma pergunta para Jesus. Alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? E Jesus respondeu: esforcem por entrar pela porta estreita. Querido, então não é um negócio fácil. Não é um negócio fácil. Nós precisamos nos esforçar. O que é nos esforçar? Você já se perguntou o que é nos esforçar? O que é nos esforçar? O que é você se esforçar? Jesus está dizendo assim. Eu vou pegar aqui o significado. O significado da palavra esforçar. Primeiro, encher-se de coragem. Então, veja bem, Jesus respondeu: esforce por entrar pelas portas estreitas. Então, nós precisamos o quê? Nos encher de coragem, animar, estimular, né? Dar força ou vigor a alguém ou algo a si mesmo, a vigorar e robustecer. Então, veja bem, que é encher de coragem. Jesus estava dizendo aqui, olha, vocês precisam se encher de coragem. Vocês precisam ser corajosos. Então, quando nós falamos do céu, quando nós falamos de herdar o reino de Deus, né? Tá dizendo assim, olha, você precisa se esforçar. Você precisa ter coragem. Você precisa ser corajoso. É aquilo que Deus disse para Josué: ser forte, corajoso, né? Quantas vezes Deus diz: ó, Josué, você tem que ser forte e corajoso, forte e corajoso, forte e corajoso. Ó, você não pode nem olhar para a direita e nem para a esquerda, você tem que ser forte e corajoso. Assim é para entrar no reino de Deus. E a porta é estreita, esforcem, né? Quando você vai passar por vamos fazer um significado, né? Quando você vai passar numa roleta do ônibus, como que você passa? Espremido, né? E se você tem alguma coisa, vamos supor, uma bolsa, uma coisa, você não consegue passar com ela. Você tem que tirar, colocá-lo de lado e passar só você. Quando nós falamos da porta estreita, é dessa forma, querido. Não vai ter como eu levar bagagem. Não vai ter como eu levar alguma coisa, né? A salvação, ela é individual, mas ela precisa de esforço. Então, comparando essa narrativa, né, é a mesma coisa, né? Você vai passar na roleta do ônibus, por exemplo, ali na catraca, você não consegue passar com um monte de mala pendurado, não, você tem que deixar, ou você tem que passar por baixo aquela mala, ou por cima, passar para outra pessoa,
para você sozinho passar na roleta. Então Jesus está dizendo, olha, esforce por entrar pela porta estreita. Aí ele diz, por quê? Pois eu afirmo eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Então veja bem que Jesus está dizendo, olha, vocês se esforcem por entrar pela porta estreita, beleza? Pois eu afirmo que muitos a vocês, ele diz, eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Será por que Jesus disse isso? Será por que Jesus falou dessa forma? Você já parou para se perguntar? Primeiro ele diz para se esforçar, depois ele disse que ele afirma que muitos procurarão entrar, mas não encontrarão. Né? Mas não encontrarão. A lição sobre a salvação, primeiro, requer esforço. Ela requer esforço da minha parte. Segundo, não é fácil. Não é fácil. Ah, não, né? Eu já disse, né? Você carregar Jesus no peito é fácil. Agora eu quero ver Jesus carregar você. Não é fácil, não. Então, primeiro, requer esforço. Esforça-te. Tenha bom ânimo. Segundo, não é fácil. Sendo uma porta estreita. Então, não é fácil, né? É como eu disse, né? Se é uma porta larga, né? Você entra fácil. Mas quando a porta é estreita, querida, é difícil. Não é fácil. E por isso que tem muitas pessoas que desistem da fé, desistem da vida cristã e se tornam religiosos. Por que Jesus está dizendo assim? Pois eu afirmo, Jesus não está dizendo, ó, talvez, não, Jesus está afirmando, aqui é uma afirmação, aqui ele tá dizendo, não, eu afirmo que isso daqui, ó, que a vocês, que muitos procurarão, mas não conseguirão. Muitos vão procurar e não vai conseguir, querido. Nem todos que chamam Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Aí ele vai no versículo 25, ele diz assim, quando o dono da casa estiver levantado e fechada a porta, e vocês do lado de fora começar a bater e dizer, Senhor, abra-nos a porta para nós, ele responderá. Então ele está dizendo, ó, quando o dono da casa, veja bem, quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, nós temos o exemplo de Noé. Noé avisou 120 anos que o mundo iria acabar em água. Por nunca ver ter chuva, o povo não acreditou. Por nunca ter chovido, ninguém acreditou. Falou, esse cara tá gagá, esse cara é louco, esse cara é doidão, ó, tá aí, ó, construindo uma arca na terra seca. Não é? Só que quando Noé termina aquela arca, e Noé coloca os animais para dentro da arca, Noé entra para dentro da arca com a sua família, o anjo do Senhor lacra a porta da arca por fora. E quando o dilúvio começa, querido, as pessoas começaram a bater na porta. Abre, Noé, pelo amor de Deus, nós vamos morrer. Se Noé tivesse fechado a arca por dentro, ele teria aberto. Ele não teria aguentado o clamor do povo. Ele ia abrir, ele ia, vamos entrar, vamos entrar. Só que Deus fechou a arca por fora, lacrou. Então Noé não tinha como sair e não tinha como abrir. E o povo morreu. Quando Jesus disse que ele afirma que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão, não é agora. É naquele dia, quando vier a volta de Cristo. Muitos vão correr e vão dizer, Senhor, Senhor. Só que aí, querido, a arca já foi fechada. A porta já foi fechada. E é isso que Jesus está dizendo, quando essa pessoa pergunta para Jesus, alguém lhe perguntou
Senhor, são poucos os que são salvos. O céu não é para todo mundo. O reino de Deus não é para todo mundo. O reino de Deus é para aqueles que se esforçam, é para aqueles que têm coragem, né? É para aqueles que querem. Aí Jesus diz assim: quando o dono da casa estiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarão a bater, dizendo: Senhor, abra para nós. E ele responderá: não sei de onde vocês são. Olha só, querido, você vai dizer: não sei de onde vocês são. Não te conheço, né? Não te conheço. Interessante que dá para nós tirarmos exemplos, né? Você não abre a porta da sua casa para qualquer pessoa. Se alguém toca a campainha ou bate palma e você não conhece, você não recebe. Já não te conheço, camarada, não. Mas quando é uma pessoa que você conhece, você abre a porta da sua casa. Aqui Jesus está dizendo dessa forma: eu não vos conheço. Aí vai entrar aquilo que eu sempre tenho te dito, do bom samaritano. Ele vai dizer: não sei de onde vocês são, afastem-se de mim, todos os que praticam o mal. Aí ele diz assim: ali haverá choro e ranger de dente. Quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, mas vocês serão lançados para fora. Você já imaginou? Você vê Abraão, Isaque, Jacó, todos os profetas do reino de Deus, e ser lançado para fora? Imagina só, querido. Você já parou para pensar, para analisar como que vai ser doído? Como que vai ser triste? Por isso que ali haverá choro e rangeres de dente. Ali haverá choro e rangeres de dente. Mas vocês serão lançados fora. Eu vou ser lançado fora. E muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar na mesa do reino de Deus. Não verão, muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e tomarão lugar na mesa no reino de Deus. Porém, de fato, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Então, veja bem que requer sacrifício. Parece apenas uma minoria que procuram a salvação, será salva. Existe um tempo para aceitar, depois do qual não haverá mais chance. Então, hoje nós estamos no tempo da aceitação, da graça. E quantas pessoas que estão inobando, levando as coisas na brincadeira. Reino, não é a questão de reino, não é a questão de você ser santarrão. Entenda isso, não. Não é questão de você estar num pedestal, lá, santo, não. É questão de você ter um relacionamento com Deus. Todos nós somos passivos de erro. Todos nós, querido. Não existe. Se você pegar todos os patriarcas, todos eles erraram. Se você pegar os discípulos de Jesus, erraram.
O que não pode é estar uma persistência, né? Eu acho que a palavra de Deus, nós estamos vivendo os últimos dias. E breve Jesus voltará, né? Breve ele voltará. Mas nós temos que manifestar isso. Será que eu estou me esforçando? Será que eu estou me esforçando? Será que eu estou requerendo sacrifício? Como que está a minha vida diante de Deus? Como que está o meu relacionamento diante de Deus? O que eu tenho feito? Qual é o esforço que eu tenho me colocado para entrar no reino de Deus? Veja bem que quando Deus ele trata com Josué, ele começa a dizer: Josué, esforça-te, tenha bom ânimo. Esforça-te, tenha bom ânimo. Não te desanime. Não seja corajoso. Deus ele vai tratando com Josué porque a batalha era árdua. Não é um evangelho fácil de oba-oba. O céu não entra de qualquer forma. A igreja você pode até entrar lá no templo, né? na igreja que você congrega, na igreja que você está na membresia. Você pode ir de qualquer jeito. Ninguém vai. Afinal, ninguém pode te proibir de você ir. Agora, no reino de Deus é diferente. Jesus disse: são poucos os que vão ser salvos. A minoria vai ser a minoria. Porque nem todo mundo quer ter esforço. Nem todo mundo quer ter sacrifício. Ah, não. Hoje nós temos igreja de todo gosto, de todo tipo, de toda aceitação. Igreja para gay, igreja para isso, igreja para aquele outro. Igreja para quem tem 5 casamentos, igreja para quem, sei lá, tem um monte. No reino de Deus não é dessa forma. Jesus está dizendo aqui: esforcem por entrar pela porta estreita. Pois eu afirmo que a vocês, Jesus está dizendo: olha, eu vou afirmar para vocês, é uma afirmação, não é uma talvez, será, não, ele afirmou aqui, ele deu uma afirmação, que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Então nós temos que entender todo um processo daquilo que Deus tem para nossas vidas, daquilo que Deus pode fazer pelas nossas vidas, né? Existe um tempo de aceitar, depois do qual não haverá mais chance. A chave a ser conhecido por Jesus, não a comunhão na igreja ou ministério. Querido, nós temos que ser conhecido por Jesus. Nós temos que ser conhecido por Jesus. Jesus ele tem que nos conhecer. E como que Jesus está olhando para nós? Será que Jesus pode testemunhar a nós como ele testemunhou de Jó? Observaste o meu servo Jó lá na terra, homem reto, íntegro, desvia-se do mal. Será que, como que Jesus está olhando? Como que Jesus está olhando para nós? Não ser salvo será eternamente angustiante. Você já pensou você não ser salvo? Vai ser eternamente angustiante. Vai ser algo de muita dor, de muito sofrimento, de muita angústia. Então não é um momento de brincadeira. É o que eu disse, não é questão de ser santarrão. Não, não é questão disso. É questão de você ter um compromisso com aquilo que Deus tem. É um compromisso. Um compromisso com aquilo
Muitos parecem ser religiosos, bons membros de igreja, e não entrarão no reino de Deus. Veja bem que muitos que parecem ser religiosos, bons membros de suas igrejas, não entrarão no reino de Deus. Você pode ser pastor, missionário, presbítero, evangelista, apóstolo, reverendo, dizimista, pode ser tudo isso. Mas se você não tiver uma qualificação para entrar no reino de Deus, não entra. Aqui passa, é que eu falei, aqui vai de qualquer jeito, vai a Deus dará, não tem problema. Aqui pode ser adúltero, aqui pode ser o que for. Se você tiver dinheiro, for um bom dizimista, se o seu dízimo for alto, passa direto. Só que no reino de Deus não funciona dessa forma. Deus não olha como o homem olha. Deus olha de forma diferente. Então, por isso que eu disse que aqui passa. E aqui está dizendo, muitos que parecem ser religiosos, bons membros de suas igrejas, não entrarão no reino de Deus. Enquanto pessoas distantes, que não parecem ser candidatos, entrarão. Então, veja bem que aquela pessoa que você julga, o problema nosso é julgar. Hoje a gente julga pelas aparências, né? Se entrar uma pessoa dentro de um templo, mal vestido, chinelinho, roupinha rasgada, chinelinho, as pessoas olham e dizem, ixi, olha quem entrou. Mas se o cara entrar, chegar com um carrão, uma malinha na mão, uma maletinha na mão, um terno de grife, um sapato de couro de cobra, né, de jacaré, rapaz do céu, o cara vai direto. Então, aqui está dizendo, enquanto pessoas distantes, que não parecem ser candidatos, entrarão. Então, por isso que Jesus está dizendo assim, olha, muitos virão do ocidente, do norte e do sul e tomarão o lugar na mesa, no reino de Deus. Né? Muitos virão de longe. Então, querido, que essa palavra ela possa trazer para você uma reflexão. Você está preparado para entrar no reino de Deus? Tem uma outra passagem, acho que é em Lucas também, que diz que muitos aqui diriam, Senhor, quando Jesus dizia, me viste doente, não foste me visitar, me viste nu, não me cobriste, estive preso, não foste me visitar. Não é? Então, por isso que eu estou dizendo para você, nós vamos entrar no inverno. E nós precisamos da sua ajuda. Porque tem pessoas, querido, que têm necessidade. E esse é o papel da igreja. Né? Eu já bati e torno a repetir, nós temos 1 João 3,17, diz assim, que se você possui bens no mundo e vê o teu irmão passando necessidade e não ajudar ele, querido, o amor de Deus não está em você. Então, que nós possamos refletir nesta manhã essa palavra profética para a sua vida. Poucos entrarão no reino de Deus. Infelizmente, não é uma notícia que eu gostaria de dar para você, mas é pouco. Ah, nossa, não, é pouco. O céu não é para todo mundo, querido. Infelizmente. O reino de Deus não é para todo mundo. O reino de Deus é para aqueles que se esforçam, para aqueles que realmente se renunciam. Amém? Eu gostaria de orar por você nesta manhã. Agradecer a Deus. Pedir que Deus venha te abençoar, querido. É tempo ainda. A porta não fechou. É tempo de nós refletirmos. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Que Deus venha nos abençoar, que Deus venha trazer o refrigério, a paz,
Deus venha trazer aquilo que nós precisamos. Que nesta manhã, Senhor, possamos fazer uma autoanálise da nossa vida. Pai, pedimos a Deus que também o Senhor abençoe ali a família do seu Dito, a qual teve essa perda. Amanhã nós vamos estar indo lá. Deus possa abençoar, suprir a necessidade, abençoa minha esposa. Pai, cura a coluna dela, Pai, neste momento. Toca na coluna, abençoa meu filho Lucas, Gabriel, a sua namorada. Pai, abençoa a Rita, o Gilberto, a Thalita, o Emerson. Pai, nos abençoa, Pai. Abençoa o apóstolo Eber Rodrigues, abençoa o nosso ministério, Ouvir e Crer Rolândia. Que Deus venha abençoar a sua vida. E que você seja abençoado no nome de Jesus. Querido, o projeto Resgatando Vida, a chave do Pix está aí, você pode nos abençoar com uma oferta também, né? Você pode estar nos abençoando, né? Para que o reino de Deus cresça, querido. E se você tiver agasalho, o que você tiver de roupa, roupa de criança nós precisamos, pode entrar em contato comigo por esse número do Pix aí, que é o 43988487976. Nós vamos buscar e vamos estar distribuindo. Se você também tiver cesta básica, quiser nos ajudar com cesta básica, a gente tem famílias que têm necessidade, né? Ajuda e Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Lembrando que os nossos cultos online são quinta, sexta e sábado, né? Ontem nós tivemos um grande culto online, né? Hoje, você quiser participar, o apóstolo Heber Rodrigues, às 20 horas, às 19h30, estará ministrando. Amanhã, às 20h30. Terça, às 20h30. E quarta, às 20h30. E nós estaremos ministrando na quinta, na sexta e no sábado. Se você quiser ser um dizimista, um ofertante, que você quiser contribuir com esta obra, você pode também fazer o seu Pix aí, né? Tá aí a chave do Pix, do projeto. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha um bom dia. Que a graça e a paz de Jesus estendam ao seu coração. E até o nosso próximo vídeo. Se inscreva, curta e compartilhe. E deixe o seu like aí no nosso canal. Um bom dia para você.